Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje é aniversário de São Paulo, 25 de janeiro de 2025. Eu sou apaixonado por São Paulo, pois aqui Deus tem me dado oportunidade de alicerçar minha família, ministerial, profissional, sentimental. Tudo aqui Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Eu quero trazer uma palavra hoje, voltada até para o que vai acontecer esse final de semana na Adebras Vila Bonilha. Nós vamos estar com uma campanha de 2 dias, tomando posse da palavra profética. Vai ser domingo e na quarta-feira. Na sexta-feira é a nossa campanha de oração, a qual nós vamos estar pegando os pedidos das pessoas que participarem com a gente deste culto e levando para o monte, entregando a Deus, assim como foi feito na nossa sede. Tomando posse da palavra profética. Nós estamos no janeiro profético e algo tremendo foi derramado em nossas vidas por esses dias. E o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 24 ao 33, é narrado uma situação muito difícil em que Samaria estava. Ela estava sitiada, passando fome, barbaridades. Chegou a ponto de duas mães negociar até alimentar os filhos. Se alimentaram de um filho, depois foi se alimentar de outro, a mãe não quis. Uma confusão tremenda, comendo cabeça de jumento, esterco de pombo. Esterco de pombo é uma planta, tá, irmãos? Não é esterco de pombo. Estava terrível, uma situação terrível por conta da desobediência. Por que Samaria estava passando por tudo isso nesse cenário? Ela desprezou os preceitos e não cumpriu exigências da aliança estabelecida com os seus antepassados. Nem fizeram caso das suas advertências. Ela era advertida que ia acontecer algo ruim com ela, né? Adoraram deuses falsos, tornando-se eles também falsos, seguiram a prática das nações vizinhas, apesar do Senhor lhes ter proibido que o fizeram. Então ela entrou numa prova tremenda. É aquilo que a palavra de Deus diz: eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. E Deus fala: escolhe a bênção. Infelizmente Samaria escolheu a maldição. E sobreveio, eu vou ler um trecho aqui para vocês, porque olha aqui, versículo 28, 2 Reis 6, 28 e 29. Contudo ele perguntou: que tens? E disse ela: esta mulher me diz: dê cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. E outra disse: dá cá o teu filho. Mas ele escondeu. Olha a situação que estava, irmãos. Se está na Bíblia, creia que isso aconteceu, porque a Bíblia é a palavra de Deus querendo falar aos nossos corações. Alimentação precária, alianças terríveis, estavam totalmente afastados de Deus. E nesse cenário, Eliseu estava lá. E o rei Jorão quis culpar Eliseu por essa circunstância. Por quê? Um pouquinho antes, esse exército que sitiou Samaria esteve na mão de Eliseu. E Eliseu liberou eles para que eles voltassem. E mesmo assim, irmão, não tem acordo com o inimigo da nossa alma. Não adianta querer fazer acordo que vai dar ruim. Deu ruim. Mas a culpa não era de Eliseu. Era Deus querendo trabalhar no coração de Samaria para se manifestar a glória dele naquele local, a misericórdia dele naquele local. E o tema desse devocional está exatamente no versículo, no 2 Reis 7, versículo 1 e 2. Então disse-lhe Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 2. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso se suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Olha aí, ó. De vez de tomar posse da bênção, escolheu a maldição, impedir aquilo que Deus queria fazer para trazer refrigério a Samaria. Porque Deus é misericordioso, Ele não tem prazer que a gente que se afasta dele. Toda a Bíblia, o homem se afastando de Deus, pagando um preço tremendo. É o filho pródigo se repetindo em várias passagens da Bíblia. Porém a misericórdia, eu estou aqui hoje de manhã, no Ribeiro de Querite, aqui, próximo do Parque da Toronto, porque a misericórdia do Senhor se renovou pela minha vida. E eu respirei, levantei e estou aqui para compartilhar a palavra de Deus ao teu coração. Então você precisa entender uma coisa:
a palavra profética, ela não tem a incumbência de adivinhar o futuro. Não é isso. Não entre nesse misticismo. A palavra profética, ela tem a responsabilidade de construir o futuro. Ela é lançada e você tem que caminhar na direção dela. Por isso que você toma posse da palavra profética quando você caminha em direção. A palavra profética é apontar um caminho. Esse é o caminho, né? E Eliseu, usado por Deus, Eliseu, o nome Eliseu significa o Senhor é o Salvador. Então, quem estava falando era o Senhor é o Salvador, assim, simbolicamente, pelo nome dele. Tinha salvação para Samaria. E a palavra profética veio para trazer refrigério e direcionamento. Só que muitas vezes a pessoa não toma posse. Então você tem que aprender a tomar posse de quando vir e construir, né? Construir. Nós estamos num ano em que uma palavra profética foi liberada sobre a nação Madureira e sobre o Brasil. Faremos coisas maiores. Então você tem que construir, caminhar diante disso. Eu como corretor, eu estou caminhando em direção a grandes negócios. Negócios maiores do que eu já fiz até hoje. Turismo, caravanas maiores. Então você tem que caminhar. Eu trabalho com imóveis e turismo. Então eu tenho que caminhar nesta direção. Porque não com o coração voltado a ganância. Não, é um direcionamento, irmão. Não precisa entrar, pirar com... Não. Vai, continua na humildade e caminha, que Deus vai te abençoar. Então nós lembramos que essa situação vivida por Samaria foi a paga da desobediência e rebelião contra Deus. Irmãos, compreenda, escuta isso, seja você judeu, gentil, ímpio, toda quebra de princípio da palavra de Deus, você anula promessas e entra em dificuldade. Quebrou, irmão? Entrou em rebelião com a tua liderança? É prova. Entrou em rebelião com os teus pais? É prova. Entrou em rebelião, rebelião é desobediência, irmão, semelhante à desobediência. A rebelião também está voltada à idolatria. A idolatria é semelhante ao pecado de rebelião, né? Idolatrar outros deuses que não são aquilo que Deus direciona pela palavra dele é um pecado de rebelião, né? Então seja judeu, gentil, ímpio, seja a igreja, seja o judeu, seja o mundo, quebrou o princípio, deu ruim. Até mesmo o mundo, obedecendo princípios da palavra, são beneficiados. Independente de ser igreja. Pra você ver por quê. Tá vendo essa manhã aqui, ó? O céu raiou. O céu nasceu. Para mim, como membro de uma igreja, para o ímpio, para o judeu, para todo mundo nasceu o sol. A oportunidade está para todo mundo. Seguir os princípios da palavra de Deus ou não. Escolher a bênção ou escolher a maldição. E a palavra profética, ela tem um poder de potencializar, é um dínamo, né? A palavra profética é Deus falando aos nossos corações, ela tem um dínamo de nos fortalecer e caminhar nessa direção, porque tem algo que ninguém consegue fugir. Gálatas 6,7 está escrito: não vos enganeis, não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem para onde correr, irmão. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins, né? Se você nega o socorro e pode... Olha aí, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Se uma pessoa recorre a você está vendo que a pessoa tem necessidade e você tem condições de suprir ou ajudar aquela pessoa, sabe o que vai acontecer? Amanhã ou depois você pode estar no inverso, você precisando de um socorro diante daquilo que a pessoa necessitou. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter crédito. Você não vai ter crédito. Por que Deus vai fazer algo por você se quando alguém precisou você não ajudou? Qual a meritocracia nisso? Não vai ter mérito, irmão. Então, tenha uma vida regada, creia na palavra profética. Se puder, você estiver aqui na região de São Paulo, Zona Oeste, ali na Rua Donato 120, venha receber uma porção da palavra de Deus. Deus não vai falar pelo pregador, quem vai estar pregando, quem não vai estar pregando. Deus vai ser responsável, assim como diz o bispo Samuel Ferreira, ele deixa bem claro. Deus não fala porque é o bispo Samuel Ferreira falando, ou qualquer outra pessoa ministrando a palavra. Deus fala por você, por mim. A palavra de Deus é Deus falando aos nossos corações, não por quem nós somos,
mas por quem você é e precisa ouvir a palavra de Deus, né? Então eu quero dizer para você, e o que Eliseu estava fazendo ali naquele local? Ele tinha que ser boca de Deus, irmão. Por que Eliseu estava naquele cenário, nessa loucura toda? Eu tenho certeza que ele não estava naquela prova lá, porque Deus supre. Prosperidade de Deus é ausência de necessidade. Eu tenho certeza absoluta que Eliseu, mesmo lá em Samaria, ele tinha a aguinha dele, tinha como o Gideão. Os amalequitas judiando, mas ele tinha lá o alimentozinho dele, porque Deus dá estratégia. Irmão. Deus dá estratégia para aqueles que se mantêm fiel a Ele. E para finalizar, eu queria dizer que o motivo de nós não sermos consumidos, irmão, é a misericórdia do Senhor e a graça de Deus. Em Lamentações 3, versículo 22 ao 24, está escrito: a benignidade do Senhor jamais se acaba, a bondade de Deus jamais se acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Busque ao Senhor, irmão. Né? Toma posse de tudo aquilo que a Bíblia tem para a tua vida, para a tua família, não com sentido de egoísmo, não, irmão, porque Deus tem coisa boa. A vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o ímpio, sobre a igreja, sobre o gentil é boa, perfeita e agradável. As escolhas que vai determinar onde que nós iremos passar a eternidade, porque uma palavra profética foi liberada por Deus e cumprida, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra profética está indicando o caminho. Creia em Jesus, tenha Ele como Salvador da tua alma, que você não vai perecer e vai ter vida eterna com Ele. Pega a visão do canal do Guerreiro, com certeza muitas programações de São Paulo hoje. Aproveite com a família, vai passear, mas não deixe de buscar a presença de Deus. Se possível, esteja conosco na Adebras Vila Bonita, Rua Donato 120, no domingo, às 18 horas e na quarta-feira, às 19h30, tomando posse da palavra profética para o teu coração.